João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Só até aqui. Queridos, ao ser atropelado por esse texto essa semana, eu comecei a meditar a respeito, orar a respeito, ler e reler, e reler e reler. E eu dizia a Deus, esse texto eu já li sei lá quantas vezes. Fala comigo. Eu preciso de Ti. A sua palavra que eu acabei de ler diz que sem o Senhor eu não posso fazer nada. E eu não quero fazer nada. Eu decido não continuar, não dar um passo a mais, sem que o Senhor esteja comigo. E amados, ao ler esse texto eu percebo que é um texto que fala principalmente, não somente, mas principalmente com a igreja. O Senhor Jesus, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, e vocês são os ramos. Todo aquele que estiver em mim, isso me acende uma luz, dizendo que essa mensagem, ela fala conosco. Nós estamos em Cristo, amém? Os que estão em Cristo. E eu comecei a meditar sobre isso e entender e pesquisar, meu Deus, como é que faz uma videira? Como que é a situação, como é que planta, o que faz, como é que tudo. E normalmente quando um texto me chama a atenção, eu começo a procurar outros textos que me ajudam a esclarecer aquilo que o Senhor está comunicando ao meu coração. E muitas vezes eu pareço aqueles garimpeiros que ficam procurando, de repente acham uma informação preciosa, fala, opa, tem mais aqui, e cava mais um pouco, e dali você começa a cavar outro texto, vai para o original, volta para a Bíblia, vai para outra versão. Você gosta de fazer isso ou não? Às vezes tem algum texto que te salta aos olhos e você começa a passear pela palavra de Deus. É assim que eu faço muitas vezes. E é extraordinário porque você começa a caminhar pelas Escrituras, pelo aquilo que está escrito, e você começa a caminhar e ouvir a voz do Senhor, o rema também sendo misturado a tudo isso, e o Senhor te conduzindo. Isso é extraordinário, amado. Você ouvir a voz do Senhor e começar a dar risada sozinho, e falar, Senhor, e de repente você começa a chorar. Quando o Espírito Santo fala com você, é irresistível. E é isso que eu desejo que aconteça no teu coração nessa noite. Que esse Espírito que é precioso, que é irresistível, ele queime no teu coração, assim como queimou no meu. Aleluia. E para colaborar com esse texto, eu garimpando, eu fui levado a um outro texto em Isaías. E eu pesquisei um pouquinho também para que vocês entendam sobre Isaías. Isaías foi um profeta muito importante.
E quem sabe um dos profetas mais conhecidos da Bíblia até os dias atuais, né? Até aqueles que não têm muito contato com a palavra de Deus, de repente já conhecem, já ouviram falar de Isaías também. Isaías foi um profeta conhecido que exerceu o seu ministério, iniciou o seu ministério em 739 a.C., no ano que morreu o rei Uzias, como ele mesmo disse ali em Isaías capítulo 6, versículo 1. O ministério de Isaías, ele se concentrou basicamente no Reino do Sul, Judá. Ele pregou uma mensagem muito densa, uma mensagem muito direta e clara para o povo que estava ali naquela região do Reino do Sul. A mensagem de Isaías continha correção, continha profecia sobre a maldição sobre aquele povo, sobre o exílio, por exemplo, da Babilônia. Isaías profetizou tantas coisas, profetizou bênção também, arrependimento, o resgate do povo, profetizou tantas coisas preciosas que a palavra de Deus nos diz. Os seus manuscritos tinham muita importância e eram estudados nas sinagogas na época de Jesus. Os seus manuscritos tinham muito valor. Isaías também é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. Acredito que uma das principais características que caminham com Isaías, quando você fala sobre Isaías, você logo lembra de que Isaías é um profeta messiânico. Você não tem como lembrar de Isaías e não lembrar de Jesus, né? Isaías falou muito sobre o Messias, falou muito sobre Jesus. E tudo aquilo que ele falou sobre Jesus, sobre aquele que havia de vir, foi tão assertivo que tudo aquilo que ele dizia a respeito se tornou como referência para o povo de Israel esperar o Messias, esperar a vinda do Messias. Algumas características claras que Isaías disse se tornaram como uns sinais esperados para o verdadeiro Messias. O livro de Isaías é tão importante, tão maravilhoso, que ele é considerado, ele é chamado como uma mini Bíblia. Você já ouviu isso? Ele tem 66 capítulos. A Bíblia toda, se você não sabe, tem 66 livros. Por isso ele é considerado como a mini Bíblia, né? São aí peculiaridades com relação ao livro de Isaías, para te colocar um pano de fundo para que você entenda quem é o Isaías. E também para te incentivar a quando você chegar na sua casa e pegar o livro de Isaías e começar a ler, mergulhar na palavra de Deus. Eu tenho alguns anos, procurado por Jesus em toda a Bíblia. Você começa em Gênesis e você encontra Jesus nas primeiras páginas. Você vai passando e você vai encontrando Jesus em suas páginas. No livro de Isaías é desta forma também, onde ele mais cita a respeito de Jesus. Eu quero ler alguns textos aqui só para te dar um pouquinho de água na boca, colocar um sal embaixo da língua, para te dar sede, para que você leia o livro de Isaías. Isaías 9, 1 e 2, ele fala assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizado junto à estrada do Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que andava em escuridão verá grande luz. E para os que vivem nas terras de profundas trevas, a luz brilhará. Eu te apresento Jesus. E esse texto, inclusive, foi citado por Jesus em Marcos capítulo 4. Você pode procurar lá depois, tá bom? Não precisa ser agora. Acredita em mim. Esse texto, inclusive, quando Jesus fala sobre isso, a palavra de Deus diz que a partir dali começou o seu ministério, né?
O próximo texto é Isaías 11, 1 e 2. O tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um ramo em que as suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aleluia! Mais uma vez você encontra Jesus nas palavras de Isaías. Isaías 61, 1. Quem sabe o texto mais conhecido de Isaías, um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Isaías capítulo 1, versículo 1, eu vou ler só apenas um. Ele diz assim: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Aleluia. Ele me enviou para consolar o coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Mais um texto onde Jesus citou, lá em Lucas capítulo 4 também. Jesus pegou o livro na sinagoga, abriu nesse texto em Isaías 61 e leu esse trecho. Depois disso ele fechou o livro e disse para todo mundo lá: hoje se cumpre essa palavra. O profeta Isaías profetizou, e da boca do próprio Messias, do próprio Jesus, foi repetido as suas palavras. Isaías foi um profeta tremendo, maravilhoso em suas palavras. Incentivo você a ler Isaías. Jesus, queridos, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Jesus é aquele que fez os milagres. Jesus é aquele que faz os milagres. Nós acabamos de ouvir um testemunho que aquece o nosso coração, que enche de ânimo, que nos enche de confiança. O Senhor Jesus é o mesmo. E Ele continuará fazendo os milagres. Aleluia. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. Jesus é o Jesus de toda a Bíblia. Não tem essa de descartar o Antigo Testamento. Ah não, vou ler só o Novo. O Novo é mais legal. Jesus está em toda a Bíblia. Procure por Ele e você vai encontrar. Debruce o seu coração nessas páginas preciosas e você vai encontrar Jesus. Mas Leandro, e o texto de Isaías que você falou? Vamos lá, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Fala também de uma vinha, fala de um vinhedo também. Assim como João capítulo 15, Isaías 5 fala: agora cantarei ao meu amado uma canção. Isaías 5:1, desculpe lá, John. 5:1. Uma canção sobre o seu vinhedo. O meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. E ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores vinhas. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar essas uvas. Então esperou pela colheita das uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Mais uma vez, existia um lavrador, existia um campo, existia uma vinha, existia uma expectativa. Assim como João capítulo 15, um vinhedo para que produzisse frutos. Existia uma expectativa no coração daquele lavrador que desejava colher os frutos. E ele gostaria que esses frutos fossem frutos bons. A construção do lagar me indica que ele tinha planos para aquelas uvas. Não era só para ir lá, sentar embaixo delas e ficar chupando uva. Quem já fez isso? Embaixo daquelas parreiras, sombra, né? Pode estar um sol de rachar. Você entra embaixo delas, vai lá, corta com aquele alicatinho. Deu até água na boca. Sensacional isso.
Mas aquele agricultor, aquele lavrador, ele construiu de um lado um tanque de prensar, um lagar. O lagar serve para pisotear as uvas, para tirar o suco da uva, para provavelmente fazer o vinho. Um vinho que é o fruto, que é o produto da uva, aliás. Mas o texto diz que ele tinha esperança, expectativa, mas os frutos foram amargos. Ele tinha a melhor terra, o texto diz, um campo, uma colina fértil. Estava cheio de pedra e estava um pouquinho cheia de mato, ele teve que ir lá rastelar as pedras, ele teve que ir lá preparar e limpar, tirar o mato, mas a terra era fértil. Ele foi lá e escolheu os melhores ramos, as mudas para plantar. Mas aquela vinha deu uvas amargas. Um pouco mais adiante, em Isaías 5:7, ele fala assim: a nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. A expectativa do lavrador nesse campo, nesse vinhedo, era boa. A expectativa de Jesus, a videira verdadeira, em João capítulo 15, o lavrador também tem uma expectativa boa. O texto de Isaías capítulo 5, eu quero que você preste atenção nesse raciocínio. Isaías capítulo 5 me fez lembrar de um outro texto. O garimpeiro ataca novamente, começa a procurar algumas coisas, e o Espírito Santo começa a me levar e falar algumas coisas. E eu fiz duas perguntas: Senhor, qual é esse campo fértil? Senhor, qual é essa semente boa? E eu fui lá para Gênesis capítulo 1. O Senhor, Ele preparou a terra, lá no início. Capítulo 1, versículo 9, em diante, Ele começa a falar sobre a terra. O Senhor separou a terra, separou o mar, plantou, cultivou a terra, plantou árvores frutíferas, aquelas árvores multiplicaram-se. E no final desse texto, está escrito lá: e o Senhor viu que isso era bom. O Senhor viu que aquela terra era boa. O Senhor viu que aquela terra era fértil. O Senhor tinha uma expectativa nessa terra e pensou: vamos plantar um negócio legal aqui. Caminhando um pouquinho para frente, o Senhor foi e a reunião celestial conhecida, e aqui é a primeira vez que aparece o Senhor Jesus, implicitamente, mas é ali que aparece a primeira vez. Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o homem foi plantado nessa terra como a primeira semente da humanidade, como uma semente boa. O Senhor tinha expectativa no coração. O Senhor delegou para Adão várias responsabilidades. Adão, cultive. Adão, proteja a terra. Adão, multiplique. Adão, domine, expanda. Multiplique-se. E esse multiplique-se eu consigo enxergar uma videira. Não sei se você consegue. Não sei se você já viu uma, né? Como ela começa e depois de alguns anos como ela fica. Mas a terra fértil, que era boa, muito boa, na terra do Éden. E quando o Senhor fez o homem, o Senhor viu a criação e disse: isso é muito bom. A semente era muito boa. Só que nós também sabemos da história, não é verdade? Adão
pecou. Adão, ele se afastou desse propósito, se afastou da vontade de Deus, se afastou do relacionamento do Senhor. Mas o que é maravilhoso é que, mesmo depois dessa ruptura, desse afastamento, o Senhor já proveu alguém que seria o responsável por ligar novamente o homem a Deus. E logo em Gênesis capítulo 3, 15, ele diz assim, quando ele começa a perguntar, o que aconteceu? Né? Quem te falou que vocês estão nus? Eles começam a jogar a culpa um para o outro, né? Vocês conhecem esse texto? E no final ali ele fala com a serpente recebe a palavra do Senhor e essa palavra é para ela fala assim, farei que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele, quem? Jesus. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa videira não deu certo. Vamos plantar outra videira. A videira verdadeira. A videira verdadeira. Posso chamar também da última videira? Deixa eu explicar. Em 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, está escrito lá assim, as Escrituras nos dizem que o primeiro homem se tornou vivo. Com referência a Gênesis, né? Se tornou homem vivente. Mas o último Adão se tornou espírito e vida. A primeira videira, Adão, pecou, se desligou do projeto inicial do Senhor de relacionamento. Mas a última videira, Jesus, o último Adão, é aquele que traz a videira, aquele que é a videira verdadeira. Aquele que produz bons frutos, aquele que produz frutos que permanecem, aquele que produz frutos que são frutos eternos. Aleluia. O Senhor Jesus nos faz ver um plano acontecendo, um plano de plantar uma videira, mas é necessário a videira verdadeira, a qual eu e você fazemos parte. João 15, capítulo 15, versículo 1 ao 3, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim dá fruto, e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Eu vou dar uma aceleradinha só. Aqui eu posso entender que o primeiro passo para nós, ramos, o primeiro passo é estar. Estar em Jesus. Nós precisamos estar em Jesus. Queridos, só para a gente visualizar, você que já viu uma videira e já viu um plantio das videiras, isso é sensacional, é lindo, é maravilhoso. Eu tenho um tio no norte do Paraná, em Rosário do Ivaí, lá é a capital da uva, da Niágara, né? A capital brasileira das uvas. E quando a gente sai de férias, nós vamos para lá. E às vezes dá certo de ser o momento em que tem uva. Gente, que sensacional. Esse até então, né amor? Esse até então era o meu contato com uvas. Além de que quando a minha esposa diz, amor, passe no mercado e pegue uvas, né? É aquela uva na caixinha, então não tem aquela sombra agradável, aqueles lugares legais. Então são as duas experiências que eu tive até hoje. E por isso eu fui pesquisar sobre isso. E eu pesquisei muito sobre o plantio. E esse texto de João capítulo 15 fala sobre o plantio por estaquia, por enxerto. Porque tem dois tipos, tem a sementinha que cai lá e depois você, né, vai conduzindo ela. E tem o plantio por estacas, por enxertia que chama, né? Como é feito isso? O agricultor vai lá da sua videira, escolhe uma, tira um ramo,
ele pega, tira ali onde tem, onde vai sair, eles chamam de olho, né? Onde saem os nozinhos, eles cortam e plantam aquilo ali. Esperado em torno de 4 meses, 6 meses, por aí, ela vai estar grande assim, cresceu, né? Soltou raízes, já vai estar grande. Eles vão lá e cortam essa, lá embaixo, com 10 centímetros do chão, 20 centímetros do chão. E isso se chama cavalo. É nisso que é enxertado os ramos. O agricultor vai lá, faz um corte naquele pedaço que está no chão, com raízes, e ele escolhe os ramos. E aí ele escolhe lá, por exemplo, eu falei lá da terra do meu tio, que a uva é Niágara. Ele vai e escolhe uma uva Niágara, que é muito doce e tal, e ele vai e planta no seu terreno aquela uva, né? Aquele ramo, naquele raiz que está no chão já. Isso é um processo de enxertia, de enxertar uma uva. E o que o texto diz é exatamente isso. Que nós somos aqueles que somos enxertados, que estamos em Jesus. Estamos conectados, fomos colocados na videira. Nós não nascemos nela, nós fomos colocados ali. Interessante que daí ele cobre aquela parte com terra, e aquele ramo, ele começa a ser conectado, ligado àquela videira, e ele começa a crescer, a crescer, a crescer. Do lado essa raiz, eles colocam um pedaço de madeira que sobe, uma trave que tem aí um arame que vai até o outro lado, até o final do tamanho que é a videira, que ele deseja que a videira seja, né? Mas ele começa naquele pequeno pedacinho de madeira lá no chão. Ele começa a crescer, a crescer, a crescer, aí ele tem que cortar para que ele cresça mais um pouco, cortar para que ele cresça mais um pouco, cortar para que ele cresça mais um pouco, e até o momento em que, a partir da terceira ou quarta poda, ele tem as uvas. Tô bom de uva, né? Acho que vamos plantar uva lá em casa. Ih, não tem terra, né? Só tem cimento lá em casa. Mas eu comecei a enxergar o texto de João capítulo 15. Nessa videira, literalmente. E eu comecei a entender o processo desse lavrador no cuidado. E aquelas pessoas que falavam sobre a vinha, sobre o vinhedo, sobre o cuidado, eles diziam assim: a vinha é como uma criança, você não pode abandonar ela. Você tem que olhar ela toda hora. Você precisa olhar ela cedo, de tarde, à noite, você precisa cuidar dela. Ela exige muito cuidado, principalmente no início. Tá bom, Leandro, agora eu já entendi. Vocês visualizaram isso? Vou continuar. O agricultor, agora eu quero que você olhe ali para aquele texto que nós lemos. O agricultor passando pela vinha, ele plantou, ele deixou o tempo, e ele encontrou um desses ramos que cresceu, mas ele cresceu e não se fixou nessa madeira para que ele cresça. O agricultor, ele pega aquele ramo e direciona para que ele cresça. O primeiro aspecto ali, na minha tradução, diz: aquele que não dá fruto, ele corta. Está aí também na sua palavra, na sua Bíblia? Mas no original, queridos, essa palavra, ela tem duplo sentido. Ela tem o sentido de corta, sim, mas ela tem o sentido também de levanta, de ergue. Nesse contexto, acredito, que ela está falando no sentido de erguer aquela planta, de levantar a planta. Quero acreditar que é uma mera tradução do português que aconteceu esse erro. Porque o corta, nós vemos em outros textos. Por exemplo, Mateus capítulo 7 fala da árvore que é cortada pelos seus maus frutos. Ali é cortado mesmo, não é erguido. Mas aqui, o texto e a palavra no original diz referência ao erguer. E aí eu começo a imaginar uma pequena planta crescendo e ela, por ser mole, ela cai. Sem firmeza nos seus primeiros passos da fé, ela cai.
O agricultor, ele não quer que aquela planta caia, permaneça caída. O agricultor pega, direciona naquela madeira. O interessante dessa madeira é que essa madeira, ela liga a terra com o céu. Pegaram aí, não? Essa madeira, ela foi plantada, ela foi colocada como base, como apoio para aquela planta estar fixada nela. E aquela madeira liga o solo para o destino. Assim como essa planta, nós temos um início e temos um destino. E o que nos liga é a cruz do Senhor, é o madeiro. Muitas vezes nós somos aquela plantinha que no início caímos. Estamos tomando um caminho diferente. O agricultor vai lá e pega e direciona para que ela cresça. Mas ele continua o caminho. E encontra uma outra planta que está crescendo há um pouco mais de tempo. Ela já foi podada, ela já deu fruto, como diz o texto. Aquele que dá fruto, ele poda. Ele poda. Essa planta, ela já deu frutos. Essa planta, ela já se desenvolveu. Ela já chegou a uma idade mais madura, porque ela já frutificou. Mas como ela recebe muita seiva, ela começa a crescer sem muita direção. Existe um ramo principal, mas existe alguns ramos que começam a desviar daquele fio condutor, daquele fio guia que marca o início da vida até o final daquela videira. É nesse fio em que esses ramos precisam caminhar. É nesse trilho, é nessa direção, em retidão, é que os ramos precisam caminhar. E muitas vezes ele sai. E é esse o momento da poda. Porque 100% da seiva precisa estar direcionada para um propósito, para um objetivo. E não é permitido pelo agricultor, pelo aquele que cuida do vinhedo, que aqueles ramos atrapalhem, diminuam a força de crescimento daquele ramo. E aí o agricultor precisa cortar, podar, para que aquele ramo receba 100% de força para crescer vigorosamente e frutificar. Irmãos, essa poda do Senhor, ela pode ser por um pecado, sim. Ela pode ser por um desvio de caráter, sim. O Senhor nos poda e nos coloca no lugar novamente. Mas, muitas vezes, essa poda também pode ser por coisas lícitas que nós fazemos. Algumas coisas lícitas que não são pecado de forma alguma, mas nos tiram do propósito, nos tiram a atenção daquilo que deveria ser a nossa principal meta. E nós começamos a dividir a nossa atenção. A seiva começa a ir para cá, ir para cá, ir para cá, ir para cá, e vem o Senhor, o dono da vinha, e começa a tirar algumas coisas de nós, para que nós nos concentremos com aquilo que dá glória ao Senhor. Aleluia! Você está entendendo? Amém? A poda é essencial para o crescimento da fruta. A poda é vital para o crescimento dessa vinha. O propósito dela é avançar e tomar o quanto mais espaço, mas de forma organizada. O lavrador, o dono da vinha, é quem define para onde esse vinhedo deve seguir. Na minha vida e na sua vida, meu irmão, não é você quem define, é o Senhor. Permita ser podado pelo Senhor, permita ser corrigido por Ele, permita que o Senhor tire de você algumas coisas que de repente até você gosta.
Mas isso tem tirado a atenção e tem sido concorrência com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Permita avançar nessa corrida, nesse crescimento, nessa frutificação do Senhor. João 4 e 5, continua o texto e diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, o primeiro passo é permanecer, é estar. O primeiro passo é estar. Que legal que você está aqui hoje. Mas o segundo passo é permaneça. Permaneça. Queridos, estar é bom. Como é legal quando nós visitamos alguns lugares, né? Nós estamos em época de férias, amém? Nós vemos aí no Instagram, no Facebook, os irmãos viajando, esse lugar legal, tomando água de coco, tomando um sol, visitando parente, fazendo coisas muito massa. Eu amo, né? Semana passada eu estava também viajando, vocês, alguns viram. E é muito massa estar naqueles lugares, é ou não é? Mas voltar para casa não tem preço. Permanecer, fazer parte de um lugar, não tem preço. O estar até pode ser agradável, mas o permanecer agrada o coração de Deus. Permaneça em Cristo, esse é o segundo ponto. Permaneça no Senhor. João capítulo 7, 33, não precisa abrir, Jesus diz assim: estarei com vocês só um pouco mais. Então, voltarei para aquele que me enviou. Me identifico tanto com esse texto. Quando nós viajamos, nós amamos viajar, é muito massa, é muito legal. Mas chega um momento na viagem que eu e minha esposa, os filhos começam a ficar chateados, sabe? Ah, não, quero voltar para casa. Aqui tá legal, mas a minha casa, o meu quarto, a minha cama, a minha geladeira, a minha televisão, o meu lugar, o meu sofazinho. Isso. Vocês também sentem isso? Vocês também sentem isso? Permanecer comunica pertencimento, vínculo. Comunica segurança, unidade. Permanecer. Quer uma dica aí, meu irmão? Para saber a diferença entre estar e permanecer? Quer uma dica para saber se você está nesta igreja ou permanece nessa igreja? Quer uma dica se você está no teu trabalho ou permanece no seu trabalho, por exemplo? Se você está na sua família ou permanece na sua família? Basta entender como você se refere a esses locais. E aí, como é que é a igreja lá, Eterna Aliança? Eles lá são assim, são assados, são... E pelo contrário, às vezes as pessoas perguntam para você e falam assim: e aí, como é que é a igreja lá? Cara, nós somos uma igreja muito animada. Nós somos uma igreja que ama o Senhor. Nós somos uma igreja que queima pelo Espírito Santo. E aí, como é que é o seu local de trabalho lá? Eles lá são meio assim, são meio nervosos, são meio bravos. Não, uma empresa que eu faço parte, ela é assim, você veste a camisa, manja? Você faz parte, você pertence. E como você percebe isso é quando você começa a falar isso sem pensar. Eu estou indo lá com eles. O desafio não é estar. O desafio é pertencer. É permanecer. É se vincular. É se integrar.
Precisamos permanecer ligados, meus amados. Ligados uns aos outros e ligados em Cristo, que é a videira. Estar ligado à videira é indispensável para que nós recebamos a vida que provém do Senhor. A nossa força de vida vem da seiva, vem do Espírito Santo que nos move e que nos vivifica. A seiva que vem da videira até os ramos é a fonte de uma vida saudável, para que a planta, que é imensa, mas ela recebe do início ao fim a palavra de Deus, a seiva que vivifica a planta. Nós somos atingidos, vivificados pelo Espírito Santo. Nós somos vivificados pela palavra de Deus. Nós precisamos dessa videira. A videira, ela é ligada através de o ramo que está no chão, o cavalo, né? Ali a muda que está no chão, a videira que está no chão e os ramos. O que liga isso até o seu destino, que é o fio que guia o crescimento, é aquele pedaço de madeira. Nas nossas vidas também é assim. Nós somos ligados em Jesus. Nós somos conectados com Cristo também, que é a videira verdadeira. E nós precisamos estar fixados nele. Para nós não muda. Jesus foi pregado na cruz. Jesus é o renovo de Jessé, como leu o texto que nós lemos. Ele é o filho de Davi, o desejado das nações. Ele é a videira verdadeira que foi colocado junto ao madeiro para que eu e ele sejamos um só, para que eu, ele e você, meu irmão, sejamos um só em Cristo e possamos crescer verticalmente em direção ao Senhor, ao propósito que Deus tem para nós. Gálatas 2:20, não precisa abrir, o apóstolo Paulo dizendo assim: já fui crucificado com Cristo, assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste tempo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não vivo mais eu, mas eu estou em Cristo, eu pertenço a Cristo. Eu estou conectado em Cristo. Eu permaneço em Cristo. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu estou crucificado com Ele. Ao permanecer na videira que é Cristo, nos tornamos um com Ele. Assim como um corpo não vive sem a cabeça, nós não vivemos sem Jesus, que é a cabeça da igreja. Nós não temos vida eterna sem Cristo, que é o nosso Salvador. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus não daremos os frutos que agradam ao Senhor. Sem Jesus, o nosso fruto é um fruto amargo, azedo. Sem Jesus, o nosso fruto não é bom, não tem valor. Sem estar em Jesus, o nosso fruto é um fruto desprezível. Nada que nós apresentemos a Ele pode ter valor, sem que haja a conexão em Cristo, que é a nossa videira verdadeira. E o último, para que nós finalizemos, João capítulo 15, versículo 9. Ele diz assim: eu os amei como o meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Primeiro, nós estamos em Cristo. Somos desafiados a permanecer em Cristo, a se fixar em Cristo. E o próximo desafio de nós cristãos, ramos fixados nesta videira verdadeira, é o fruto. O fruto esperado por nós, esperado de nós, aliás,
é um fruto de amor. O fruto da igreja do Senhor Jesus deve ser o amor uns pelos outros. E por isso seremos conhecidos. E por isso seremos diferenciados dos demais. Somos conhecidos como aqueles que se amam. Amam como Jesus ama. Jesus não apenas amou, mas Ele ama hoje. Olhe para as pessoas, olhe para os seus irmãos, olhe para aquelas pessoas que trabalham com você, olhe para aquelas pessoas que pisam no teu calo, sabe? Olhe para aquelas pessoas que te trazem, de repente, confronto. Olhe para aquelas pessoas que, de repente, você não gosta muito. Olhe para aquelas pessoas que você ama. E ame como Jesus ama essas pessoas. Eu carrego uma verdade no meu coração. Quando ouço algumas pessoas, de repente, falar: mas aquela pessoa lá não tem jeito, né? Meu Deus, que insuportável, que terrível, que não sei o quê. Eu logo penso: meu Deus, tem misericórdia. Porque eu era esse terrível. E sem o Senhor, na minha vida, eu continuaria a ser. Eu só sou bom porque o Senhor é bom. Eu só recebo aquilo que o Senhor me dá. Eu só sou um ramo bom porque eu estou ligado à videira que é verdadeira. Sem estar aqui, eu não teria valor algum. Ame as pessoas como Jesus ama. Esse é o desafio. Esse é o desafio da frutificação da igreja. E nesse ponto de frutificação, nós começamos a não apenas olhar para o nosso fruto, para nós, mas nós passamos também a olhar para as outras pessoas, para os outros ramos, para os outros irmãos que fazem parte desta grande videira que se chama Igreja do Senhor Jesus. Cada um de nós tem um fruto, cada um de nós tem um sabor, cada um de nós tem algo de precioso para oferecer para o Senhor. Reconheça no teu irmão, reconheça no teu irmão o valor que ele tem. Reconheça no teu irmão o fruto que é especial dele. Muitas vezes eu não consigo dar o fruto que o meu irmão Adriano tem. Eu preciso reconhecer isso na vida dele, me alegrar com aquele fruto. E nesse momento, eu desfruto da bênção do fruto do meu irmão. O meu irmão desfruta da bênção do fruto do meu irmão. Aleluia, olha só. Um fruto. Obrigado, meu irmão. Eu desfruto desse fruto. Eu desfruto daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. E você desfruta daquilo que o Senhor tem feito na minha. Isso é a igreja do Senhor. É isso que Ele deseja de nós. E esse é o nosso desafio. Uma igreja que é conectada pelos seus ramos, se tornando a grande videira de Cristo. O amor é a seiva que flui de Jesus e alcança a todos nós de forma igual e sem distinção. Portanto, eu quero dar uma ordem espiritual nessa noite. Igreja do Senhor Jesus, frutifique. Este é o ano da frutificação. Este é o ano de você começar a dar os seus frutos. Esse é o ano de que o Senhor vai derramar sobre a sua vida habilidades extraordinárias para que você avance e frutifique, frutifique, frutifique. E que este fruto traga honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém?